Vamos ler o texto do tema. E eu quero caminhar no tema de vocês, que nós escolhemos, que nossa igreja escolheu. Mateus 6 e 6, leremos. Vamos ler os 5 e o 6, que aí caminha com o que eu quero conversar com vocês essa noite. 6 e 5 diz assim: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê o que é secreto, aleluia, te recompensará. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. Aleluia! Deus escolheu a igreja para ter intimidade. Deus escolheu a igreja para ter um relacionamento. Mateus 6,6 faz parte aí do Sermão do Monte. Mas antes de entrar aqui no texto especificamente, eu quero voltar um pouquinho a história com vocês e lembrar que Deus sempre desejou um povo para si. Deus sempre quis para Ele um povo dele que fosse exclusivo dele. Ele é um Deus que quer exclusividade. Ele não nos divide com ninguém. Ele não divide o seu povo com ninguém. De novo, Ele não nos divide com ninguém. Ele não nos divide com outras coisas, com outros deuses, não. Ele quer um povo para si. Deus gerou um povo. Deus gerou a nação de Israel. Deus chamou Abraão para que dele gerasse uma nação. Caminha comigo aqui. Deus encontrou Abraão e de alguma maneira ele entendeu que Deus era Deus. Ontem a irmã pregava e dizia que nós não conseguimos ter intimidade com quem nós não conhecemos. Deus encontra Abraão e agora Abraão conhece o Senhor. Flávio José, um historiador, em um dos seus livros Antiguidades dos Judeus, ele diz que Abraão foi o primeiro a proclamar claramente que existe um só Deus. De alguma maneira, dentre as divindades da Mesopotâmia, Abraão entendeu que haviam vários, mas que só um verdadeiro. Aleluia! De alguma maneira, Deus se revela a Abraão naquele momento e ele entende que só existia um único Deus. Em uma realidade de vários deuses, Abraão entende que só existia um único Deus. O Talmud afirma que Abraão era um só, num mundo solitário, mas que Deus o trouxe para o seu serviço, o abençoou e o multiplicou. Deus escolhe alguém, mesmo em um mundo solitário, mesmo que seja só quem. Deus escolhe alguém e traz esse alguém para o seu serviço. Mais do que isso, Ele abençoa e multiplica. Deus formou Israel para ser dele. Isaías 43:21 diz assim: Este povo formei para mim. Deus está dizendo: Israel, dentre todas as nações da terra, esse povo eu formei para mim. Não há mais nada íntimo do que isso. Deus colocou Israel no seu nome. Você já comprou uma propriedade ou já comprou alguma coisa que precisou
partir dali está no seu nome. É isso? No documento está no seu nome. Deus gerou a nação de Israel e colocou no nome dele. De quem que era a nação de Israel? De Deus. Israel estava no nome de Deus. Deus gerou Israel para ser o seu povo. Deuteronômio 7:6 diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Isaías 43:21 diz assim: esse povo que formei para mim, para que me desse louvor, Deus gerou Israel para si. Deus encontrou um homem, desse homem gerou uma nação, e essa nação seria exclusiva de Deus. A ideia de Deus era ter um povo para si, com exclusividade para Ele. De novo, Ele não divide com ninguém o que é seu. Deus buscou um povo para ter intimidade, ou melhor, Deus gerou um povo para se relacionar. Deus gerou um povo para ter intimidade. Deus procurou entre as nações um povo e Ele achou Israel. E como diz o pastor Alex, por que foi Israel? Porque foi Israel. Porque foi Israel. Deus buscava um povo para ter intimidade. Mas pasmem os senhores, Israel na maior parte do tempo faz o contrário do que Deus pediu que eles fizessem. E eles, ao contrário de intimidade, se afastaram do Senhor. Deus escolheu Israel num período patriarcal para ser o seu filho. Eu gerei Israel, só se gera um filho. Deus agora está dizendo: eu dei forma a Israel. Agora esse povo vai parar no Egito por 400 anos de Egito. No Egito eles precisavam ser fiéis. Escute isso. No Egito eles precisavam ser fiéis. Porque Egito não é lugar de infidelidade. Egito é lugar de provar fidelidade. Egito é lugar de provar intimidade. Mas eles fracassam nisso. Israel fracassa no Egito. Deus tira Israel como um forte do Egito e o coloca em um deserto. Mas no deserto eles murmuram, no deserto eles se esquecem dos milagres vividos, no deserto eles reclamam de Deus, e isso faz com que eles percam a intimidade. O povo que Deus havia gerado, o povo que Deus havia formado para si, agora estava no deserto. No deserto era a oportunidade de gerar intimidade em meio à sequidão. Eles poderiam ter gerado intimidade, mas ao contrário disso, eles murmuraram. Depois de 40 anos de deserto, eles entram na terra prometida. E o escritor diz que a terra prometida revelou sua face sombria. Uma religião ampla e sedutora, repleta de idolatria e imoralidade, do pior tipo. Israel precisou escolher entre o Deus e os outros deuses. Israel, na conquista da terra, na terra prometida, precisou escolher entre Deus e os outros deuses. O que é que Israel escolheu muitas vezes? Os outros deuses. O escritor disse que sobre Israel convém observar seu pendor coletivo pelos deuses do prazer. Eles trocaram a intimidade com o Senhor por aventura de deuses pagãos. Eles trocaram a intimidade com o Senhor por uma aventura com os deuses da terra. Tati, por que você está dizendo isso? Pra gente parece muito longe essa afirmação. Será? Será que a nós também não cabe um pendor coletivo pelos deuses do prazer? Agora partimos para o período do juízo.
Diz que a nova geração não conhecia Josué nem Deus. E nesse momento do período dos juízes, Israel chegou ao fundo do poço, com imoralidade até as tantas. Se pegarmos qualquer livro de história de Israel nesse período, nós acharemos nele, nesse período dos juízes, idolatria e fracasso moral, espiritual, político, religioso e econômico. O período dos juízes foi um período marcado por devassidão, por imoralidade, por falta de intimidade com o Senhor. A falta de intimidade produz no ser humano coisas impensáveis. A falta de intimidade faz Israel chegar ao fundo do poço. Um padrão cíclico caracterizou a história de Israel por 300 anos, marcado pela violação da aliança, anarquia, autoridade humana, assassinato, estupro, idolatria, perversão, traição, entre outros. Tati, mas você está trazendo isso no aniversário do círculo de oração? Que a maioria são mulheres? Sim, porque mulher precisa de teologia, mulher precisa de história bíblica, mulher precisa de conhecimento da palavra. O que nós, mulheres do círculo de oração, precisamos é de discernimento da palavra. Nós precisamos é de palavra. Nós precisamos de revelação da palavra. A falta de intimidade com Deus no período dos juízes gera crises políticas, religiosas, morais e econômicas. Passa o período dos juízes, eles pedem um rei, Deus dá um rei para eles. Entramos no período da monarquia, um período teocrático, dura um tempo, mas agora o povo quer um rei e Deus dá um rei, assim como as demais nações. Só que Israel, preste atenção nisso, Israel na gestão de reis humanos não teve êxito duradouro. De 19 reis do reino do sul, apenas 8 foram bons. De 19 reis do reino do norte, nenhum foi bom. A falta de intimidade nos leva ao caminho da destruição. Resultado, cativeiro no reino do norte, cativeiro no reino do sul. Já falei muito disso aqui, não vou falar sobre isso. Mas a desobediência e o afastamento de Deus leva Israel a ser cativo. A intimidade nos traz bênçãos, mas a falta dela nos traz maldições. A intimidade nos traz bênçãos, mas a falta dela nos traz maldição. Eles ficam no cativeiro por 70 anos. Depois de 70 anos, esse povo regressa do cativeiro e entra no período de reconstrução. É assim que termina o Antigo Testamento, com a reconstrução de Israel. Aí nós temos um período importante da história de Israel. Preste atenção nisso aqui. O período intertestamentário, o período entre testamentos, um período de aproximadamente 400 anos, marcado por sucessões de império persa, grego e romano. Calma aí que você já vai entender o que Deus quer falar. Acorda aí, pelo amor de Deus. O período interbíblico, como a gente costuma dizer, já ouviu isso? Esse período que eu estou falando, marcado pelo silêncio profético, expansão do helenismo, surgimento de grupos religiosos. Presta atenção. No período intertestamentário, o período entre o final do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento, esse período foi marcado por silêncio profético. Não se tinha profeta. Sabe o que acontece quando não se tem profetas? Foi matado uma porca e passado fezes de porca no altar. Esse foi um pedacinho do período intertestamentário. Um lugar sem profetas perde a moralidade. Posso te falar uma coisa? Não calem os profetas. Você precisa entender isso aqui, pelo amor de Deus. Aleluia! Não calem os profetas. Não calem os profetas. Não calem, de novo, até a gente entender. Não calem os profetas. Não, nessa casa há profeta. E eu preciso dizer mais uma vez: Igreja do Senhor, não calem os profetas.
expressões de impérios, mas que ninguém está entendendo o que Deus está falando. Um lugar sem profetas e sem profecia é um lugar que tende à ruína. Um lugar que não ouve os profetas é um lugar que vai se deteriorar. Um lugar sem profetas. Aleluia! Eu estou falando isso aqui para a Assembleia de Deus. Pelo amor de Deus, reage. Um lugar sem profeta é um lugar que está fadado ao fracasso. Não silencie os profetas. Não silencie os profetas. Não silencie os profetas. Aleluia! 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 Marcado pelo silêncio profético, expansão do helenismo, a cultura grega e o surgimento de grupos religiosos. Isso aqui você vai precisar prestar atenção um pouquinho. Nesse momento de período intertestamentário surgiram algumas seitas judaicas. Seitas, grupos religiosos dentro do judaísmo. Um deles foi os fariseus. Surgiram alguns saduceus, essênios, mas um deles foi os fariseus. Repete comigo. Fariseus. Eu gostaria de destacar a origem dos fariseus aqui nesse período intertestamentário, porque o texto que nós lemos de Mateus 6,6 fala dos fariseus. Escuta uma coisa, nesse momento surgem os fariseus. No Novo Testamento, os fariseus são frequentemente apresentados por Jesus como exemplo de hipocrisia religiosa. Estou no fio da espinha para continuar aprendendo aqui. Não, eu vou continuar. Meu tablet parou antes de começar. Ó. No período intertestamentário surgiram grupos ultra-religiosos dentro do judaísmo. E esse grupo era ultra-religioso, mas tinha uma característica, era hipócrita. Esse grupo foi apresentado por Jesus como exemplo de hipocrisia. Pessoas que aparentavam santidade exterior, mas tinham um coração distante de Deus. Em Mateus 15:8, Jesus diz assim sobre esse povo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está... Prega comigo em nome de Jesus. Mateus 23:25 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e intemperança. Aleluia. Mateus 6:5, o texto que lemos, o texto do nosso tema. Mateus 6:5 faz menção dos fariseus. Jesus, no Sermão do Monte, está fazendo menção a essa classe religiosa. No texto que lemos, Mateus 6, irmãs, que nós escolhemos, Jesus está tratando a hipocrisia. Calma aí que a gente já vai falar de intimidade. Mas antes a gente precisa falar de hipocrisia. Jesus está contrastando uma espiritualidade verdadeira com a prática religiosa feita pela aparência. Embora o texto de Mateus 6 use a palavra hipócrita, não diga explicitamente fariseu nesse versículo, mas esse termo aparece 3 vezes no capítulo, fazendo menção a eles. Escute isso aqui. No grego original a palavra é hipócritai. E sabe o que significa hipócrita aqui no texto? Preste atenção. Atores de teatro que usavam máscaras. Atores de teatros que usavam máscaras. Sabe o que Jesus trouxe aqui nós para dizer nessa noite? Ele aceita tudo menos máscaras. E Jesus da Bíblia está dizendo: sem máscara.
Sem máscara. Em Mateus 6, Jesus fala de 3 práticas: esmola, oração e jejum. Em todas ele condena a fazer essas coisas para ser visto pelos homens. O foco de Mateus 6, o nosso tema, diz o foco desse texto, desse versículo, ou da perícope, é sobre intimidade verdadeira com Deus, oração sincera, vida espiritual, sem exibicionismo religioso. Sabe o que Deus está dizendo? Eu escolhi um povo para mim. Jesus está dizendo: eu escolhi um povo para mim. Só que esse povo tinha máscara na cara. Esse povo não me honrou com o coração, só me honrou com os lábios. Só que agora, para a igreja, Jesus está dizendo: para a igreja, não, máscaras não cabem. Para os fariseus até podia ter máscaras, mas para a igreja as máscaras não servem. Para a igreja, no 6:6 de Mateus, Jesus tem um quarto, uma porta fechada, um pai que vê o secreto e um pai que recompensa o esforço do secreto. Aleluia! Para a igreja, de novo, Jesus tem um quarto, uma porta fechada, um pai que vê o secreto e um pai que recompensa o secreto. Ele é o Deus do secreto e não da hipocrisia. Ele é o Deus do secreto e não da hipocrisia. Ele é o Deus do quarto fechado. Aleluia! Ele é o Deus do quarto fechado, irmã. Ele é o Deus da porta fechada. Ele é o Deus da porta fechada. Ele é o Deus do quarto fechado. Aleluia! Tira a máscara. Ele está dizendo para a igreja: para você não cabe máscara. Para você não cabe máscara. Aleluia! Aleluia! Ele é o Deus do secreto. Aleluia! Israel tropeça em relação à intimidade, mas para a igreja Jesus está dizendo: nossa relação precisa ser de verdade. Jesus está dizendo para a igreja: a nossa relação precisa ser de verdade. Um quarto, uma porta fechada e um pai que vê o secreto. Um quarto, aleluia. Um quarto, uma porta fechada, um pai que vê o secreto. Eu contei para vocês em uma pregação que Jesus visitava meu pai no finalzinho da vida dele. Preste atenção nisso. O Samir dando Santa Ceia para o meu pai, ele já era um doente terminal. Meu pai já era um doente terminal e a última Santa Ceia foi ministrada pelo Samir. E na Santa Ceia meu pai disse assim: Jesus me visita no quarto. Eu já contei, só estou lembrando vocês. Pastor Alex, Jesus me visita aqui no quarto. E eu disse assim: mas como que ele é, pai? Meu pai disse: não dá para explicar. Ele é bem grandão. Aí nós perguntamos: o que é que ele fala quando ele vem? Meu pai disse: ele não fala nada. Ele vem aqui me ver e vai embora. Aí o Samir disse: o que é que você sente quando ele vem? Meu pai disse: ai, parece que quando ele vem tudo melhora. Parece que quando ele vem eu fico feliz. Escute uma coisa: faz 3 semanas hoje que nós velamos o meu pai. E quando eu recebi, pastor Douglas, a notícia que o meu pai tinha morrido, a primeira coisa que eu perguntei para o médico foi: como é que ele morreu? Como é que foi a morte dele? Porque o médico tinha dito assim: há algumas possibilidades do seu pai morrer. A primeira delas é sangrar até morrer. Ou ele pode convulsionar até morrer. Ele pode ter
Como é que ele morreu? Eu não estava lá para ver, pastor Anderson. Eu falei, será que ele morreu sangrando? Será que ele teve convulsões até morrer? Será que a morte foi feia? E na resposta do médico foi assim: ele só fechou os olhos e foi. Naquele momento eu entendi que o Jesus que nos visita no quarto secreto nos visitará até o último dia. O Jesus que bate na nossa porta no quarto secreto será o Jesus que nos visitará até o nosso último dia de vida. Não se preocupa, não se preocupa. Ele te vê lá no quarto, ele te viu lá no quarto. 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 Ele te visitou lá no quarto. Parece que às vezes a gente sente uma presença e não entende. É ele te visitando no quarto. Ele te visitou no quarto. Dentro do quarto é o Jesus que pega na nossa mão antes de morrer e nos conduz até o céu. Eu nunca morri, não sei como que é, mas eu tenho certeza que Jesus se encaminhou de cuidar da morte do meu pai. Ei, o Jesus que nos visita no quarto é o Jesus que nos virá buscar. Um quarto, uma porta fechada. Um pai que vê no secreto. Um quarto, uma porta fechada. Um pai que vê no secreto. Um quarto, uma porta fechada. Um pai que vê no secreto. Sabe o que Deus nos trouxe aqui para dizer? Eu te vi quando ninguém mais viu. Eu te vi quando ninguém mais viu. Isso aqui, pelo amor de Deus, eu já estou caminhando para a conclusão. Eu quero gastar tempo orando. Já vou concluir. Ele é o Deus que te viu quando ninguém mais viu. Mateus 6:6 nos fala sobre intimidade, nos fala sobre um Deus que vê quando não tem ninguém perto. Fala de um quarto fechado, de uma porta fechada e de joelhos dobrados. E de um pai que vê e que não só vê, mas recompensa. Escuta, os teus joelhos dobrados no quarto fechado terá recompensa. Os teus joelhos dobrados no quarto fechado terão recompensa. Os teus joelhos dobrados no quarto fechado terão recompensa. Os teus joelhos dobrados no quarto fechado terão recompensa. Mas o meu filho não está aqui. Os seus joelhos dobrados no quarto fechado terão recompensa. Mas o meu marido, os teus joelhos dobrados no quarto fechado terão recompensa. Mas a porta não se abriu. Os teus joelhos dobrados no quarto fechado terão recompensa. Você crê nisso? Ele te viu quando ninguém mais viu. Ele tem recompensa para aquele que o busca no secreto. Glórias a Deus. Hoje Deus nos convida a ir sem máscaras. Sabe o que Jesus está dizendo? Pode ser você mesmo. Pode ser chato do jeito que você é. Pode ser do jeito que você é. Só vem. Só vem. Mas vem sem máscaras. Vem sem máscaras. Para a igreja não cabe máscaras. Vem. Vem. Pode ser você mesmo. O Pai que está aqui vê o que ninguém mais vê. Já estou caminhando para a conclusão. Você pode ficar de pé comigo rapidinho?
Aleluia, eu não quero passar do meu horário. Escute uma coisa, o Pai está aqui e Ele vê o que ninguém mais vê. Domingo passado foi culto de Dia das... Escute isso. Domingo passado foi culto de Dia das Mães. Nos cultos anteriores de Dia das Mães, eu não fui à igreja. Vocês sabem da minha história. Para as irmãs do Tarimã que não sabem, eu perdi 4 filhos. Não tenho filhos. Nos anos anteriores de Dia das Mães, no Dia das Mães do culto eu não fui. Nós éramos dirigentes de congregação, eu pedi ao Samir, o Samir liberava e eu não ia no culto. Entendendo que eu não queria tocar no nome de mãe. Só que domingo passado, o pastor Douglas escalou o Samir para dirigir o culto. E aí o Samir me disse: Tati, eu estou escalado na agenda para dirigir o culto de Dia das Mães. E eu quero que você vá comigo. E eu disse assim: sério? Você quer que eu vá no culto de Dia das Mães com você? E o Samir disse: quero. Eu vou dirigir, eu quero você do meu lado. Já te deixei outros mães em casa, mas esse culto você vai comigo. E eu disse: tudo bem. Fiquei aqui o culto inteiro e aí, escute isso aqui. Aconteceu um culto, uma maravilha, quem estava aqui viu o tanto que o culto foi bom. Os jovens levantaram para adorar o Senhor e os jovens colocaram a igreja inteira para orar, para levantar, para cantar. Quando os jovens levantaram, eu, no meu pensamento, orei ao Senhor e disse: Senhor, o Senhor viu os anos passados e o Senhor viu que eu estou aqui só para honrar o meu marido. Hoje eu só preciso de um abraço. Segundos depois, a irmã Miriam, que estava sentada aleluia. Segundos depois, a irmã Miriam, que estava sentada na terceira fileira, levantou, veio até mim e me abraçou e disse: eu ouvi! Só que eu preciso te dizer que nessa igreja